Eu sou Beatriz Guarese, fundadora da Beats to Brands, e esse é o nosso podcast. Aqui a gente vai falar sobre construção de marca, desafios, oportunidades, evolução da carreira e do mundo. Tudo que importa é aquilo que inspira, que interessa, que vira assunto. Aquilo que impacta o nosso comportamento, o nosso dia a dia e o nosso trabalho. Essa segunda temporada é em parceria com a Pupila Brand Studio, uma plataforma de marketing e inteligência artificial que permite que agências e marcas criem conteúdo como imagem, vídeo e texto, sempre na identidade da marca, com velocidade, consistência e eficácia operacional. Comigo nessas conversas está o fundador da Pupila, Daniel Alencar. Bem-vinda. A gente convidou as pessoas por trás de algumas das maiores marcas do Brasil e do mundo para falar daquilo que importa quando o assunto é inteligência artificial. Na prática, no dia a dia, para cada um e para todos nós. No episódio de hoje, nós estamos com Juliana Valeriano, que acabou de assumir o desafio de CMO do Grupo Naus no Brasil, responsável pelas marcas Bioderma, Instituto Estederme e Etapor. Bom, acabou de assumir um desafio com 3 marcas poderosíssimas nesse mercado, mas marcas francesas que, pelo que a gente pesquisou, estão com o desafio de dobrar de tamanho no Brasil. Então, eis uma mulher com muita experiência para dividir com a gente, mas com um desafio bem grande também. Olha, bota desafio. Seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter tirado o seu tempo para trocar com a gente. A gente está aqui para falar sobre inteligência artificial, mas também sobre estratégia de marca, sobre a sua experiência. E eu queria começar agora te convidando a se apresentar um pouco nas suas próprias palavras e aí contar pra gente o que você acha que é a parte mais incrível do seu trabalho, mas qual que é a parte mais desafiadora do seu trabalho hoje? Boa, obrigada, primeiramente, Obrigada por a vocês você. terem me convidado, que honra. Bom, eu tenho 20 anos de carreira, comecei jovem aprendiz, tá, gente? E eu trabalho em todas as áreas do marketing, então eu trabalhei em trade, planejamento de estratégia comercial, produto, digital, então tem 12 anos que eu trabalho com digital. Então, de tudo um pouco que podia fazer dentro de uma estratégia de marketing, eu fiz, e já tem alguns anos que eu venho gerenciando toda a estratégia, né? O 360 do marketing dentro de estruturas mais generalistas, né? Onde tem digital, onde tem trade marketing, onde tem, né, toda a estratégia ali. E acho que a parte mais gostosa do meu trabalho, o que eu mais gosto de fazer, é entender o comportamento do consumidor. Muito bom. Quando a gente, né, estava falando um pouco antes aqui nos bastidores sobre a gente tenta botar as pessoas muito em caixinhas, né? Ou é preto, ou é branco, né? Ou é A, ou é B. E a gente tem uma diversidade de cores, né, dentro desse espectro que é uma delícia de entender. Né? Entender por que consomem, quais são as dores, quais são os fatores, os gatilhos de tomada de decisão. É tão interessante estudar o comportamento humano nesse sentido e você entender quais estratégias que você vai plugar para conectar com a necessidade daquele consumidor, de atender uma necessidade do consumidor, que isso é o que me dá prazer. São as discussões que eu tenho mais gostosas no meu dia a dia. E ao mesmo tempo a gente tem desafios, né, que para mim é o mais delicioso, é o mais difícil também, né? A gente tem talvez muita informação sobre o consumidor, a gente estuda ele, a gente olha ele, mas de fato qual é a estratégia correta para eu me conectar com ele? Qual é a estratégia certa? E o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que chegar? Qual é a maneira que eu tenho que chegar? Qual é o canal que eu tenho que chegar? Qual é a comunicação que eu tenho que chegar? Sim. Então, esse desafio de você achar qual é a peça certa que você vai encaixar nesse quebra-cabeça, talvez seja a parte mais desafiadora disso tudo. E tudo isso mudando o tempo inteiro, né? O tempo Porque inteiro. o que encaixa uma hora, daqui a 6 meses, Não talvez existe não mais. encaixe mais. Ou de hoje para amanhã, um encaixe, uma trend, uma coisa que vinda, sabe-se lá de onde, é o encaixe perfeito que você estava precisando. Exatamente. Quando você fala do mercado de beleza, por exemplo, nossa, o que mais surge é coisa nova, de que alguém descobriu uma coisa nova que agora faz, que é revolucionário para sua pele, para o seu cabelo, para sua unha. Então isso é uma coisa assim que é difícil acompanhar a quantidade de... Agora a gente está falando do burnout da pele, porque a gente está passando coisa demais na pele. Ai, meu Deus. Aí agora veio um desserviço também, né? Falando que não precisa passar protetor solar na pele, que o protetor solar faz mal à pele. E ainda vem as coisas que são desserviços, né? A gente está tão consciente da necessidade de se proteger da pele, de prevenção de câncer de pele, e daí vem a trend de que passar protetor solar é ruim. Então, você ainda tem que administrar não só todas as notícias, mas como as notícias que são desserviços e as trends que são nocivas até, inclusive, para a população. Né? Sim.
Deixa eu aproveitar, a gente tem muito assunto para hoje, mas aproveitar esse timing que a gente conseguiu sentar para conversar com você, que você acabou de assumir esse desafio novo, que eu imagino de novo, um segmento super competitivo, então a gente está falando de marcas tradicionais, francesas, acho que muita ciência. Quando a gente falou, né, a gente está com os produtos aqui que a gente ganhou, tá? E aí eu vi um Bioderma desse tamanho, eu falei, não acredito, que é realmente um dos meus produtos favoritos. Então você tem produtos que têm amor, têm reconhecimento, mas ao mesmo tempo imagino que tem o desafio de serem estrangeiros, num mercado que está sendo tão habitado por marcas locais, de influenciadoras, que são quase amigas das pessoas, agora lançando seus produtos, enfim. O que te atraiu mesmo para esse desafio novo e o que você vê de possibilidade mesmo pela frente? Eu olho as 3 marcas hoje, o tamanho que a gente tem no mercado, a gente está muito longe do potencial que essas marcas têm. Quando a gente fala de Bioderma, especificamente, né, todo mundo tem essa paixão pela micelar de tampinha rosa, Sei. A mas maioral. e é engraçado porque as pessoas se apaixonam pela Bioderma, mas elas ainda têm dificuldade de entender que a Bioderma é muito maior do que só a micelar de tampinha rosa. Então, quando você olha esse desafio e fala, cara, eu tenho produtos incríveis, o propósito da marca é incrível, foi uma marca que foi criada para cuidar da pele sensibilizada. Então, é uma marca que foi criada para não atrapalhar em nada o ecossistema da sua pele. Então, eu não quero mudar em absolutamente nada a química da sua pele, eu quero aproveitar a química da sua pele para potencializar o efeito da tua pele, né? A tua pele tá saudável, Sim. sem agredir a sua pele em maneira nenhuma e sem agredir o meio ambiente. Esse é o propósito da marca. E aí você vê que eu tenho inúmeros produtos que são incríveis para sua pele, mas as pessoas só conhecem talvez a solução micelar da tampinha rosa. Tem Você fala, cara, espaço. tem muita coisa legal para fazer aqui, Com porque tem certeza. muito produto legal numa marca que tem um propósito muito legal. Então foi isso que me brilhou. E uma curiosidade, quando você fala de marca global e marca brasileira, Hum. a Bioderma, tem muita gente que acha que a Bioderma é brasileira. Olha só. Porque, eu não sei se por O conta do nome de nome, pronúncia é fácil, nome né? de pronúncia fácil. Eu acho que a conexão com o brasileiro foi muito imediata, então as pessoas se identificaram muito com o produto, com a qualidade do produto, com o benefício do produto. Teve uma conexão do brasileiro com a marca. Tem muita gente que acha que a marca é brasileira. Então a gente acha isso muito legal, porque Então. talvez a gente tenha uma marca francesa com jeitinho de brasileiro, entendeu? Não, então, isso até antecipa uma das curiosidades que eu tenho quando a gente fala de trazer marcas globais para cá. Porque existem segmentos, e talvez gerações, eu ia dizer que é uma coisa talvez de uma época da comunicação, mas em que você ser de fora é muito valor. Ai, olha esse produto é francês. E aquilo diz tudo que você precisa saber. Ao mesmo tempo, a gente tem sido cada vez mais imerso num Brasil core, numa coisa de estética, de códigos, de até um orgulho mesmo, né? De ser daqui, de ter compostos daqui, ativos daqui, enfim. Como que você está enxergando tanto esse contexto quanto o posicionamento, o valor das marcas que você tem na mão, do ser importado versus ser local, do trazer códigos versus emprestar códigos? Olha, tem um lugar aqui que a gente encontra o público certo. Então, eu não vou ficar tentando brigar com quem quer ser nacional, com quem quer valorizar a indústria nacional. Uhum. Talvez eu tenha que convencer em algum momento essa pessoa, esse consumidor, de que tem uma cultura francesa de dermocosmético milenar, né? Então a Aham. gente está falando ali do berço, né, de estudos de cosmético, de beleza, das maiores empresas do mundo, dos maiores laboratórios de pesquisa clínica e científica para desenvolvimento de produtos do mundo. Então a gente, quando fala de carro, por exemplo, né, a gente É fala verdade. durante muito tempo da Alemanha, né, ser referência na produção de carro, porque faz isso durante muitos anos, investe em pesquisa e desenvolvimento dos produtos há muitos anos. Então você acaba sendo uma referência global de um polo de inovação e tecnologia naquela área. O que a gente tenta contar é essa história. Então, Uhum. eu preciso te contar que tá tudo bem você valorizar a indústria nacional e a gente respeita isso, mas o que eu quero te mostrar é que tem anos e anos de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia que estão muito à frente do tempo pelos anos que já vem estudando e desenvolvendo fórmulas. E muitas coisas do que são desenvolvidas no Brasil hoje são inspiradas em fórmulas que foram desenvolvidas Justo. originalmente pelos franceses. Então a gente Justo. conta essa história dentro das nossas marcas. Mas tem uma coisa muito legal, que o mercado brasileiro é muito importante para a indústria de dermocosmético, todas as marcas. Então a gente, apesar de desenvolver os produtos lá fora, a gente testa os produtos no Brasil antes de lançar. Esse protetor solar, que é o que a gente está lançando agora, que é o Photoderm X Defense, ele foi pesquisado durante 4 anos. Uhum. Quando a fórmula chegou na fórmula ideal que a gente queria, a gente veio no Brasil, testou com a consumidora brasileira,
que a gente sabe que é uma consumidora exigente com a pele. Quando a consumidora validou a fórmula, quando ela foi aprovada, a gente resolveu lançar o produto globalmente. Então, apesar de desenvolvido lá fora, testar no Brasil e validar com a consumidora brasileira é importante. Outro clima, outra... Exato. Então tem um mix é um pouquinho lá, um pouquinho cá, entendeu? Sim. Não, e tem que ter autenticidade no fim, né? Não adianta você também ficar fingindo ser uma coisa que você não é, Total. porque enfim, não vai durar muito tempo. Especialmente agora com as pessoas cada vez mais conectadas, mais atentas, mais trocando dica, mais... e aí, nesse ponto, falando especificamente de cuidados com a pele, a gente vai entrar em inteligência artificial, eu prometo, mas eu acho esse tema muito interessante. Tem acontecido também outra coisa muito interessante nesse mercado específico, que é a questão geracional. Que são produtos feitos para, às vezes, anti-envelhecimento, peles mais maduras, estão fazendo muito sucesso com meninas mais jovens. O contrário também sendo verdadeiro. Embalagens de chaveirinho, de penduricalho, que são feitas para crianças, adolescentes, têm sido usadas por mulheres mais velhas. Então, queria entender da tua experiência e do teu olhar estratégico para esse mercado. Vou falar com essa geração, vamos ter que falar com todas, vamos falar um produto de cada vez. Como que você vê isso? A gente traz cada uma das marcas para conversar com um público diferente. Então, a gente, justamente entendendo que cada mulher está num momento de vida, numa necessidade diferente, a gente traz as marcas nesse posicionamento. Bioderma vem como essa marca universal mesmo. Bioderma atende todos os tipos de pele. Então, ela foi pesquisada para o tipo de pele mais sensível. Então, a gente fala, tem muita... pediatra, dermatologista que indica micelar para limpar a maquiagem de criança de festa infantil. Ah, sim. Então, porque sabe que pode ser usado numa pele infantil que não vai agredir a pele. Quando a gente fala de estederme, já é um posicionamento dessa mulher mais madura, que eu já sou mais exigente com a minha pele. Eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer com elegância, eu quero envelhecer bem, com segurança, me amando, me curtindo. Então, a gente atende esta mulher que quer um pouco mais de sofisticação. E aí eu trago o Etapur para esse consumidor que é mais simplista, ou que quer uma rotina mais simples, Básico. ou inclusive para quando a gente fala de adolescente, que não deveria estar falando de skincare tão pesado, não deveria estar preocupado em fazer procedimento, não deveria estar preocupado em falar de anti-rugas, mas talvez preocupar com a oleosidade da pele dela. E aí tem um ácido salicílico, formulação pura, para você cuidar da oleosidade da sua pele, que é o necessário para sua vida. E aí, o penduricalho, o acessório, a necessaire, a gente vai ajustando, claro. né? Entendendo que essa consumidora gosta mais, né, desse acessório, essa consumidora gosta mais desse brinde, aí a gente também vai testando e aprendendo, entendendo que cada uma delas gosta. A consumidora de estederme é uma consumidora sofisticada, então a gente já sabe que o brinde ali, ele tem que ter E eu imagino que super cultural também, né? Tipo, o que funciona para uma marca na França, às vezes não é o que vai funcionar aqui, porque se tá todo mundo com o penduricalho nesse tempo, espaço, nesse lugar, tem que aderir. E aí eu queria te perguntar como que você conquista, ou se isso já vem meio de, né, se isso já é premissa, como que se conquista a liberdade para ir agindo, reagindo, testando, conforme o que tá acontecendo ali naquele momento? Olha, é muita negociação, mas contra dados, Ah, sim. não há argumento. Não, imagina explicar para alguém lá fora que o momento no Brasil é andar com um hidratante labial pendurado na bolsa. Eu tenho uma história entender. ótima para contar. Teve uma trend agora, que foi o estagiário está de férias, por favor, compre os nossos produtos. Ai, quero tudo desenhado Era na tudo mão. desenhado na mão, no pente. Sim. E várias marcas entraram, né? Tem outras marcas de beleza de luxo que entraram na trend. E a gente entrou na trend com o Etapur, né? Etapur tem uma marca que permite, né? Tem uma leveza que permite fazer uma brincadeira dessa. E a gente entrou na trend do estagiário. E aí a França viu esse post e já puxou a nossa orelha, né, cara? Não tá dentro do guide, não tá no brand book, não tá... E daí a gente explicou, pegou print, né, das maiores marcas do mercado, de beleza, de maquiagem. Então, assim... Tá todo mundo fazendo. Não dá pra gente perder o time. E aí, o que a gente mostrou com dados? Foi o post de maior engajamento, tipo assim, 3 vezes mais engajamento. 3 vezes mais engajamento do que os posts que a gente faz com guide. A gente não vai... Isso aqui não vai ser o core da marca, a gente não vai viver disso, eu não vou viver das trends. Mas uma vez ou outra eu preciso movimentar esse Instagram e a gente precisa entrar numa trend. Então, contra dados, não tem argumento. Esse não é um post que vai ficar no meu feed ali, compondo o meu feed, que constrói a imagem da minha marca. Mas ele é um post que eu preciso fazer. Então, a gente traz os dados para mostrar isso. Perfeito. Muito bom. A gente tá
acho que é uma conversa muito recorrente, especialmente quando se fala agora com inteligência artificial, qualquer um pode criar qualquer coisa muito rápido e tal, de como se mantém a consistência. Como é que você deixa aquela marca sendo aquela marca e garantindo isso? E aí que a gente tem um contexto tanto, né, global, quanto de diferentes marcas que têm personalidades diferentes, mas às vezes são gerenciadas no mesmo guarda-chuva. O que você aprendeu, seja na dor, seja no amor, em relação a essa manutenção da consistência, sem ficar também aquela coisa dura, amarrada, formal demais, que a gente sabe que em 2025 também não rola? Olha, isso é assunto pra gente fazer 5 podcasts pra falar disso, Tá porque convidado. Exatamente. é, é muito difícil. Assim, ó, não é fácil, assim, não tem nada que eu fale aqui pra você que eu vou falar, é muito simples fazer isso. Faz desse jeito. Faz desse jeito, assim, a gente trabalha com agências, terceiras. Cara, se mudou o design da agência, você já perdeu a mão. Assim, ó, não tem jeito, assim, a gente trocou o estagiário, assim, já muda um detalhe que tinha que ter tomado cuidado com a marca. Então, por mais que você tenha a mão, né, 1000 mãos olhando ali para garantir que aquela essência da marca vai estar perfeita, a mão humana, a gente é suscetível a falhas. Sim. Então, é muito difícil. E tem horas que você vai ter que abrir mão de estar no brand book perfeito, no guide perfeito, porque o guide perfeito não conecta com a tua consumidora local. Então, eu tive muito essa questão, né, na GSK, né, na empresa que eu trabalhei antes, que a gente recebia os guides globais, e a cultura europeia é uma cultura de dor, de sofrimento, né? Eu convenço você a tomar vacina quando eu faço a cara de sofrimento. E no Brasil, a cara de sofrimento afasta. Eu não quero me conectar com a cara de sofrimento, eu não quero pensar que isso é pra mim. No Brasil, o que faz você tomar vacina é mostrar que você pode viver mais, que você vai ser saudável, que você vai aproveitar os momentos da sua vida, e que você vai... Então, assim, eu tive que rodar a campanha do Global, porque era um guide, mas ao mesmo tempo a gente criou coisas locais, tentando manter um guide, mas com uma pegada mais da vida, de um olhar positivo sobre a vida, não sobre a dor. E rodava as 2 campanhas numa estratégia de remarketing e ia comparando o resultado entre as 2 campanhas e entendendo o engajamento do consumidor com qual campanha a gente engajava mais. Naturalmente, a campanha nacional. Claro. Deu um banho na campanha global porque conectava com o consumidor. Então, tem horas que você vai ter que abrir mão do guide, senão você não vende. Você desperdiça dinheiro de mídia. Você desperdiça, né, tempo da tua equipe, porque eu tô botando investimento num guide, numa comunicação que não conecta absolutamente nada com o meu consumidor. E aí é uma decisão corporativa. Você quer seguir o guide ou você quer Vender, né? vender? Na prática é isso. Não, só que ao mesmo tempo não é aleatório, né? Não é, não, o guide tá lá e eu tô aqui fazendo o que eu bem entendo. Tô tirando, assim, da minha cabeça. Não, assim, tem pesquisa, a gente mostra, assim, que... essa pesquisa especificamente, quando a gente recebeu, né, a cara de dor lá do tome vacina, porque dói pra caramba. E aí a gente pergunta assim, qual o maior motivo de você se vacinar? Pesquisa consumidor. Com o público brasileiro. Com o público brasileiro. Aí o consumidor responde, porque eu quero cuidar da minha saúde. Porque eu não quero perder momentos da minha vida. Claro. Porque eu não quero parar minha vida porque eu fiquei doente. Então o motivo dele se vacinar não é a dor, não é a doença. É ele garantir que ele vai estar saudável. Então, quando a gente falou, cara, eu tenho um dado aqui que prova que essa comunicação aqui não dá fit. Posso testar? Aí eles, ok, testa. Aí a gente testa e mostra resultado. Ele fala, mas investimos globalmente numa campanha. Então a gente roda as 2 numa estratégia de remarketing e foi uma estratégia que funcionou. A gente fez a local, fez a global e rodou numa estratégia de complementaridade de informação. Muito bem. E você, eu imagino, indo agora para esse novo desafio, mas com essa experiência, você já tá fluente nesse tipo de negociação e aí eu fico pensando assim, nossa, acho que a pessoa ela vai de um desafio para o outro, lógico, porque ela tem a experiência e as habilidades, mas o que te atrai nesse desafio de nunca receber pronto, sabe, ter esse espaço para provocar, para testar, que deve ter uma coisa aí também que dá vontade, né? Mas assim, eu vou voltar na primeira pergunta, que é o comportamento do consumidor, que quando você de fato entende que existe alguém no final que vai pagar os nossos boletos, porque na realidade é essa, a gente trabalha aqui, todo mundo aqui no mundo, no global,
para atender aquele consumidor e ele consumir os nossos produtos, ele ficar feliz com o consumo dos nossos produtos. Quando a gente entende que o nosso objetivo é esse e que não é sobre o ego do eu estar certo, você está certo, mas a gente achar um meio do caminho para a gente alcançar o pagador do boleto, aí a gente fala, não é sobre estar certo ou não estar certo, eu quero construir com você o que é melhor para o nosso negócio. Então, quando você fala esta frase, assim, não é... Se você, e assim, às vezes a gente termina a reunião e fala assim, olha, eu te dei todos os argumentos para dizer que esse não é o melhor investimento a fazer. Se ainda assim você quiser que a gente desperdice o dinheiro da companhia com esta ação, a gente vai fazer. Tá tudo bem. Mas a gente só precisa estar alinhado que a gente não está fazendo o melhor investimento possível para a companhia. Contra este argumento é difícil alguém falar, desperdiça o dinheiro da companhia só porque eu quero que o meu ego vença essa discussão. Não, eu te dei todos os argumentos de que isso não é o melhor para a companhia. Vamos construir junto melhor? O meio do caminho entre o que você precisa e o que eu preciso aqui localmente. E aí, quando você usa esse argumento, as discussões começam a ser mais co-criadoras e menos de competição, cabo de guerra de quem está certo. João, acho que o mundo vem mudando numa velocidade cada vez maior e o marketing também, até influenciado pelo movimento dos próprios consumidores. Assim. Se você olhar para uma retrospectiva assim, dos últimos 5, 10 anos, o que você acha que são os principais movimentos que aconteceram no universo de marketing? Olha, eu vi tantos movimentos no marketing nos últimos 10 anos, mas tem um movimento no marketing que ele ainda me assusta, que é o quanto a gente vem se afastando da humanidade, né, do que a gente fala de humanas. A gente sempre brinca, marketing é uma matéria de humanas. Porque ela vem nesse objetivo de entender o comportamento do consumidor, de entender o que está por trás desse comportamento. E a gente veio nos últimos 10 anos, principalmente por causa do digital, transformando o marketing numa ferramenta matemática, estatística, de dados e números. E a gente está perdendo o que a gente fala da intuição e da sensibilidade, que era o grande diferencial do marqueteiro. O grande diferencial do marqueteiro era a gente saber se conectar, né, com a intuição e ali com a emoção do comportamento do consumidor e com os dados que o consumidor trazem para a gente. Então, as empresas vêm questionando muito os investimentos de marketing, querendo ROI de todos os investimentos e deixando de entender que tem muito investimento que você faz para o marketing que ele é emocional. Eu preciso me conectar com a emoção daquele consumidor, me conectar à minha marca com aquele consumidor para que ele decida consumir os meus produtos e serviços. E a gente tem muitas empresas que estão matando essa intuição do marketing, que estão matando essa humanização do marketing. Esse é um movimento que me assusta muito. Vou te dar um dado. 58% dos consumidores dizem que as suas marcas preferidas ou as marcas que ele consome não entendem suas necessidades e desejos. Achei até alto o número. Que... Achei baixo, né? Achei que era mais alto. E olha que doido, né? Porque no mundo onde a gente está falando de dados o tempo inteiro, a gente está cada vez mais, como você estava, né, só reforçando o seu ponto, mais distante do entendimento do que as pessoas efetivamente querem, do que elas querem consumir. Total. E aí a empresa está falando assim, mas eu quero ROI. Mas eu falo assim, mas o que vai te dar o maior ROI não é necessariamente o que vai atender a necessidade do seu consumidor. Não é o que vai conectar com o consumidor com a necessidade que ele tem, mas a gente está buscando o maior ROI. E tem uma questão muito de curto, médio e longo prazo nessa história, né? Talvez o ROI ele seja uma métrica obviamente importante, porque ela vai gerar o resultado aqui, mas qual é o residual que você deixa? Quanto isso é sustentado, né? No final, por que ele escolhe Bioderma? Eu estava falando isso com o meu time esses dias, né? A gente não vende produto. Tem muito dos produtos que a gente tem no mercado de dermocosmético hoje que são commodities. Se a gente falar de um sabonete de limpeza, todos limpam. O próprio removedor de maquiagem. Todos removem a maquiagem. Sim. Tem uns que vão deixar minha pele mais agradável, vão retirar a maquiagem sem irritar a minha pele. Todos removem a maquiagem. No final das contas, o que você está comprando é a solução de remover a sua maquiagem. Por que as pessoas compram Bioderma? Porque conectam com a marca Bioderma a solução que eu estou dando para ela, que é o que eu quero. Eu quero tirar minha maquiagem de maneira fácil, sem irritar minha pele. Eu estou trazendo para ela uma solução e uma conexão que ela entende que assim, Bioderma, ela atende a minha necessidade de um jeito que nem eu sabia que eu precisava de uma coisa que fosse tão agradável para minha pele na hora de remover minha maquiagem. Eu me sinto compreendida e a minha necessidade atendida. E aí eu me conecto com a marca Bioderma. Eu acho que aí está o layer que normalmente fica mais oculto, que é assim, como a pessoa se sente
lá atrás, no Total. fundo, Uhum. o quanto por exemplo, nesse caso, né, de autoestima, de senso de realização, eh, as ideias que estão ali, que são pouco faladas, inclusive, mas que são as realmente mobilizadoras, né? Que é onde conecta o que a gente fala da humanização do marqueteiro, da intuição do marqueteiro, que é saber ler sobre os dados. Porque Sim. quando a gente olha o dado pelo dado, às vezes o dado tem um monte de outras informações que, quando conectados, Muito. que vão te dar por que eles estão comprando, por que solução micelar da Bioderma é a mais vendida do mundo há tantos anos. Assim, não é só porque é uma solução micelar, porque porque ela atende essa dor dessa consumidora que ela nem ela sabia que ela tinha essa dor. Uhum. E a gente não está falando de dores, a gente não fala da necessidade do consumidor, a gente não busca melhorar a vida do consumidor. No final das contas, tem muita empresa que só está buscando o ROI perfeito. E o ROI perfeito não vai solucionar, talvez, a dor da sua consumidora. É o que a gente está perdendo. Eu acho que tem muita empresa que perdeu e está voltando. Né? A Uhum. gente vê casos de grandes empresas multinacionais que chegaram a colocar CEOs vindo de consultorias, que transformaram a empresa numa geradora de ROI, de números, e que fala, cara, o que eu mais tinha de valor era a minha marca, E deixei pra e trás. que eu atendia a necessidade do consumidor, e que eu me conectava com o consumidor na mensagem, na essência, na dor, Uhum. e eu decidi olhar só para os números, e eu quase matei a marca globalmente por conta de uma liderança que a gente tem que achar o equilíbrio do ROI Essa com o se torna equilíbrio do uma máquina branding. fria, né? Exato. Então, eu quero pegar exatamente essa palavra que você falou, que eu anotei aqui enquanto você falava, que é a intuição, para trazer esse assunto que a gente está querendo muito falar com as pessoas, essa coisa da inteligência artificial, porque acho que existe, direta ou indiretamente, essa coisa de, eu vou sempre receber, entre muitas aspas, né? Eu vou receber pronto, eu não vou precisar pensar tanto naquilo, eu vou fazer conforme o que essa aprendizagem aqui, com base em muitos, muitos, muitos dados, está me dizendo que é o correto, versus esses momentos, às vezes, de eureka, de intuição, que a gente entende que também não são a coisa mais. Não dá para você construir um negócio com base nisso, cada vez que você tem uma ideia genial. Aí eu queria ouvir um pouco de você. Esse pensamento de intuição, de sensibilidade, de conexão com o consumidor, onde que ele se encaixa pensando agora nos próximos 5 a 10 anos do Olha, marketing, essa pergunta que é vão ser cada maravilhosa. vez mais, né, se tudo der certo, vão ser cada vez mais apoiados por inteligência artificial e nada de errado nisso. Mas onde é que a gente se encontra? Olha, eu tenho, e aí super opinião pessoal, tá, gente? Eu tenho uma visão da turma que acha que a inteligência artificial vai acabar com o trabalho, e para mim é uma turma que acha que é a turma que é preguiçosa de pensar, sabe? Porque eu tenho a visão da inteligência artificial como ela vai melhorar a minha rotina de trabalho, diminuindo meu trabalho operacional, diminuindo meu retrabalho, diminuindo o tempo que eu passo olhando 1000 análises e 1000 planilhas de Excel, onde ela pode fazer um forecast para mim de vendas. Em vez de eu ter que fazer Muito mais 360 mil assertivo, análises de Excel, inclusive. ela vai fazer pelo menos um primeiro rascunho que eu vou só azeitar. Uhum. Então, a ideia é eu usar a inteligência artificial para trabalhar para mim, para eu poder ter mais tempo de ser mais estratégico, para eu ter mais tempo de ser mais intuitivo, para eu ter mais tempo de eu ter mais conexão com os dados, para eu tomar mais decisões sobre o comportamento humano. E a inteligência artificial, ela deveria vir não para substituir trabalhos, porque vai substituir o trabalho da galera que tem preguiça de pensar, porque eu tenho que usar a inteligência artificial para mastigar para mim, para eu poder gastar mais tempo potencializando as decisões que eu tenho que tomar com aquilo. Porque se eu perco 3 dias da minha vida fazendo uma apresentação de PowerPoint, ou 3 dias da minha vida preenchendo planilha de Excel, fazendo gráfico de planilha de Excel, fazendo macro de planilha de Excel, que uma inteligência artificial poderia estar fazendo para mim, quando a gente fala de equipes de marketing, né, de desdobramento de peças, se eu tenho que contratar 60 designers para ficar desdobrando peça, eu podia ter esses designers pensando em como é que eu vou fazer isso melhor e mais estratégico, com uma melhor comunicação, alimentando a inteligência artificial de insights ou de prompts Uhum. que vão cada vez estar mais próximos do meu consumidor. Só que a gente olha para a inteligência artificial da maneira como uma competição e não como uma ferramenta de otimização do meu trabalho.
Dá pra dizer que se você acha que a inteligência artificial vai roubar seu trabalho, é que você não entendeu qual é o seu Cara, você não trabalho. entendeu o seu trabalho. Porque você acha que o seu trabalho é fazer a planilha ou fazer a Você não peça. E o seu trabalho entendeu, não é cara. Não esse. entendeu o seu trabalho. Esse é um meio para você fazer uma entrega que ela é muito maior e deveria ser muito mais estratégica do que isso, né? Total. O cara de supply chain que acha que a inteligência artificial vai tirar o trabalho dele porque vai fazer uma proposta de forecast, entendendo demanda de mercado, entendendo o movimento de mercado, entendendo o movimento de concorrente, entendendo sazonalidade, entendendo o seu objetivo, vai te dar uma proposta e você vai azeitar ela e vai ajustar isso para garantir que você tenha um abastecimento suficiente para garantir que a demanda que foi gerada está certa. Mas ele não vai perder mais 3 dias fazendo planilha de Excel. Então, assim, É. Eu fico curiosa, caso, assim, nos últimos 2 anos, que acho que quando a gente começou a vivenciar mais forte essa coisa da IA generativa, mas nos últimos, sei lá, 5 anos, de que maneiras você já vivenciou isso na prática? E eu sei que a gente não pode falar tanto do desafio atual, porque você acabou de chegar, mas se às vezes no desafio atual isso já é uma coisa que está no teu planejamento, em como tu vais estruturar equipe, processos. Então, da tua experiência mesmo, assim, de vivências práticas, onde que isso está transformando? Quais são, às vezes, já... o quanto disso que tu estás trazendo, que a gente, óbvio, só tem a concordar, mas o quanto disso já é experiência prática? olha, eu acho que eu tenho mais experiência teórica do que prática, porque as últimas empresas que eu trabalhei são grandes corporações que, às vezes, é muito mais engessado para você fazer determinadas implementações. Mas eu já vi muita coisa legal acontecer. Então, a gente tinha toda uma equipe de visitação médica, né, na GSK, que já usava inteligência artificial para fazer validação, né, do que médico visitar, do como falar, fazer uma análise sobre a visita. Então, você já usar uma inteligência artificial para melhorar a operação do dia a dia da equipe de visitação médica, era muito legal. Né, quando você fala de atendimento a cliente, chatbot, né, ferramenta de, cara, você melhora a vida ali do atendente, toda a parte de triagem, toda a parte de buscar as informações de maneira fácil para o consumidor que tá conversando. Então, assim, tem muita coisa legal que está acontecendo, mas eu acho que a gente está anos-luz, assim, principalmente nas grandes corporações. Eu acho que as startups, as empresas mais novas, elas já nascem com muito mais sede de estar implementando isso. As grandes corporações, né? Eu e o Dani, a gente conversa muito. Aí você tem que falar com o time do global, aí você tem que falar com o time de TI, aí você tem que falar com o time de cybersecurity. E aí você entra num ciclo de processos de grandes corporações que complica muito você ter velocidade para implementar. Então, assim, de tudo que eu sei da teoria, tem um monte de coisa que eu quero implementar, né? Então, desde toda a minha parte de supply chain forecast, então, eu acho que a gente ainda, né, tem muita coisa rápida que dá para a gente fazer e que pode melhorar muito os nossos processos. Toda a parte de desenvolvimento de criativos, né? Então, eu sei do potencial, né? Em outras empresas que eu trabalhei com comunicações regionalizadas, trabalhando cada parte do país de acordo com a necessidade. O produto que cada região do país consome é diferente. Então, a gente fala de um centro-oeste, norte e nordeste que consome FPS mais altos e um sul que consome FPS mais baixos. Porque não está tão exposto ao sol que nem... E no seu caso, rostos muito diferentes, Rostos etnias, diferentes, né? de tom de protetor solar diferente, e um que tem mais pele oleosa e um que tem mais pele seca. Então, tem tanto potencial de regionalizar e que eu poderia estar usando ferramentas Para não ter que ficar fazendo pra não ter que shooting fazer para tudo. shooting para Cada tudo. vez que lança um Ficar o designer fazendo 35 mil artes diferentes para cada região, para cada produto, para cada brasilidade que a gente tem. Então, assim, para cada tipo de produto e posicionamento de produto determinado na região que eu posso fazer. Tem um produto que vai ser minha categoria de entrada e que eu tenho que construir a marca com aquele produto. Em outro lugar, ela já é super... A marca já entrou. Ele vai ser vai abrir novas portas para eu botar novos produtos no mercado. Eu não preciso construir a categoria com ele, já está construída. Sim. Então, a forma que eu vou falar deste mesmo produto em regiões diferentes é diferente. Então, eu deveria estar usando a inteligência artificial hoje, esse é o nosso objetivo, para eu conseguir trazer o meu time para pensar sobre o que eu vou falar e não perder o tempo fazendo adaptando como. o como. Eu vou trazer uma inteligência artificial para desdobrar. E aí eu tenho que ter o olhar humano para ajustar, para fazer o prompt certo, para fazer o direcionamento certo, para dar o guide certo, para ter a intuição de qual a mensagem que eu tenho que falar em cada momento dessa jornada desse consumidor. Perfeito. Eu tenho que botar o time para usar a cabeça e não ficar usando Esse é o trabalho de verdade dele. Esse é o trabalho de verdade. É pensar estratégia e não perder 3 dias fazendo desdobramento de arte. E falar em time, isso é um ponto que a gente está gostando muito, assim, também, de conversar e entender.
o quanto você sente mais demanda do time de não aguento mais fazer trabalho repetitivo, vamos trazer uma coisa aqui para ajudar e deixa eu ser mais estratégico, versus aquele receio do, tá, mas vai trazer alguma coisa para fazer o que eu faço, o que vai ser de mim agora? Então, dessa tua cadeira de gestora, de líder, olhando para pessoas que estão no desenvolvimento das suas carreiras agora, qual que você acha que é o sentimento predominante ou o que você também recomenda nesse sentido? Eu acho que tem de tudo, tá? Eu acho que tem gente que tem medo, tem gente, né, um mindset mais fixo e, né, medo de mudança. Mesmo mais jovem. Mesmo jovem, gente. Tem gente mindset fixo de todas as idades. Tem uma galera que busca, né, que traz inovação, que provoca, que compartilha, né, no meu Instagram, no meu time todo tá no meu Instagram e eles me mandam posts de outras empresas que estão fazendo coisas legais. Mas o que eu sinto hoje é que a gente ainda sobrecarrega tanto o time, com tanto operacional, que a gente não está dando espaço para o time pensar. Verdade. Isso é... Não tem um lugar com um gestor que eu não converse, que a gente não sofra de falar que a gente está com pouco headcount. Todo mundo fala, eu não tenho headcount suficiente para fazer tudo que eu tenho que fazer, ou tudo que eu tenho vontade de fazer. A gente não tem, as empresas não têm condições de estar botando mais gente, porque a gente está tendo mais ideias, porque eu quero regionalizar, porque eu quero desdobrar a comunicação por etapas da jornada, e eu não tenho simplesmente dinheiro para ficar colocando mais gente. Então, o próprio time, muitas vezes sobrecarregado por muito operacional, eles nem têm tempo de pensar que poderia ter uma ferramenta que poderia estar melhorando a vida deles. E aí, cabe a gente da gestão ter que estar de olho nisso, assim. Acho que tem que ser um trabalho coletivo. A gente provoca, o time procura, a gente traz e coloca o time para fazer, né? Eu sinto dificuldade, às vezes, eu tive essa conversa com o Dani, de parar o meu time para implementar uma ferramenta nova, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Não tem tempo, Que né? eu não tenho tempo. Então, eu Eu ia não falar consigo exatamente isso. parar uma pessoa do meu time hoje para fazer a implementação de uma coisa nova. Você E é precisa desesperador. investir para ter retorno. Exato. Né? Em todo cenário, né? O investimento que vai fazer com que você ao longo... Mas não adianta achar que as coisas vão vir pronto, especialmente falando de inteligência artificial. Total. Você tem um setup, você tem tem uma treinamento da configuração, equipe. você tem que fazer um onboarding para que esses ganhos eles não sejam marginais e eles sejam estruturais. Porque a gente até vê, né, conversa com bastante gente, não, eu já faço uma foto aqui, outra imagem ali, eu criei um vídeo aqui. Isso virou processo? Não. Isso mudou a forma de fazer? Mudou a forma do teu time trabalhar, melhorou a tua operação, melhorou a qualidade de vida do seu time. Beleza, você teve o saving numa produção aqui X, mas é pontual, isso não reestrutura. E se não reestrutura, não dá espaço de gerar valor. E aí, sem gerar valor, você não consegue fazer a roda evoluir. Total, eu acho que esse é um ponto. A gente está tão correndo atrás do rabo, muitas vezes, né? Essa expressão que às vezes a gente tinha que parar para falar, eu preciso arrumar a rota aqui para melhorar o caminho que eu estou seguindo, e às vezes a gente não tem tempo. E é um desafio, assim, para mim esse é um dos maiores desafios que eu tenho agora, é como é que eu vou parar o meu time, porque neste momento do ano, né, a gente está entregando o número de 2025, entregando o reporte para projeção 2026, a gente está no meio de um lançamento importante, na maior sazonalidade dermocosmética, é o verão. Vem aí o fim do ano também, Black Friday, presente de Natal. E aí eu falo, quem que eu paro para olhar isso aqui? E aí dá um desespero, que essa... meio... E aí a gente já passa, olha, acabou, né, eu já vou determinar assim, ó, a gente entrega o número agora em outubro, o número de 2026, a gente acabou de entregar o número, eu quero imediatamente que a gente comece a olhar isso aqui. Então, né, a gente estava com um projeto de UGC para content, então a gente teve agora lançamento para influenciadores, eu falei, olha, terminou o lançamento de influenciadores, eu já vai engatar, eu preciso começar o projeto de UGC. Então, a gente tem que achar o time de encaixar esses projetos na agenda do time, mas eu não posso deixar que eles não façam, eu preciso que eles façam. Então, eu só preciso encaixar no momento certo. Mas, para mim, vai ser uma prioridade botar algumas ferramentas de melhoria de processos dentro. Não, mas eu tô assim, não sei, Daniel, mas eu tô maravilhada, de verdade, com a honestidade, porque é muito fácil sentar numa cadeira num podcast como esse ou qualquer outro e dizer, nossa, a inteligência artificial é maravilhosa, meu time já usa pra isso, pra aquilo, sendo que a vida real... Quem estiver falando isso não tava lá. Então, sendo que a vida real é muito mais próxima do que você tá descrevendo de verdade, assim, de um monte de processo, um monte de demanda, um monte de data no calendário diferente o tempo inteiro. E assim, tem uma pressão que
muito legal que as lideranças falam assim, não, porque tá todo mundo usando inteligência artificial, a gente tem que usar também. O que você tá fazendo com inteligência artificial? Aí bota um líder de inteligência artificial na empresa. Então agora o Daniel é o líder de inteligência artificial na empresa. E aí bota essa pessoa para estudar tudo de inteligência artificial na empresa. Porque alguém falou que a empresa tem que trabalhar com inteligência artificial. Aí você traz uma empresa. E você fala, olha, eu tô trazendo aqui uma empresa que é muito legal, que poderia melhorar o processo, que poderia fazer aquilo. Ah, não, mas a gente não vai ter orçamento esse ano. Não, mas aí tem que passar pelo Cyber Security. Mas aí tem que passar pelo time de tecnologia. Mas aí quem é que vai parar agora no time para fazer isso? E aí você começa a encontrar um monte de barreiras corporativas. Por isso que eu tô falando, eu sei de pouquíssimas, e talvez o Dani me ajude aqui, eu sei de pouquíssimas empresas hoje, de grande porte dessas empresas que têm milhões de áreas e processos, que estão usando inteligência artificial de maneira full potential. Eu tô falando que eu sei de usa de saque, atendimento ao cliente, usa Claro. de um chatbot de dúvidas, né, de conversar com a consumidora, que é uma coisa que a gente faz, né? A gente tá lançando agora um chatbot que você vai poder tirar dúvidas sobre produtos e pele. Então, esse uso, que é um uso ainda, para mim, básico, tem muita empresa fazendo, mas daí eu tá usando full potential em ferramentas que vão melhorar meu forecast, que vão melhorar minha gestão financeira, que vão melhorar minha gestão de tempo de trabalho da equipe, gestão de tarefas, que vão melhorar minha gestão de criativos com os meus designers. Eu conheço pouquíssimas empresas que estão usando isso. Então, quem veio aqui e falou assim, nossa, estou usando tudo. Eu peço para me passar o telefone que eu quero aqui, gente, que a gente bater um papo, você não será como que você está fazendo isso. Não. Eu diria assim, o que a gente acaba observando é que empresas mais novas e com um mindset mais digital, elas acabam tendo Mais a fácil, capacidade de aplicar isso de uma maneira mais rápida, mas passa por toda uma questão de cultura, né? Processos de decisão internos e tal. A minha pergunta / provocação aqui qual é o risco? Porque, inclusive, o seu mercado ele é um mercado cheio de empresas, de marcas novas que estão ganhando espaço. Qual é o risco de marcas super consolidadas por conta desses processos burocráticos acabarem perdendo espaço real, valor real de mercado pela falta de capacidade de adotar coisas que elas já sabem que deveriam adotar, mas não tiveram tempo para estudar porque estavam atarefadas com as outras coisas. Não, isso é altíssimo e já está acontecendo, né? No mercado de derma a gente já vê um movimento de marcas, né? Marcas líderes de mercado perdendo share, novos entrantes ganhando, 3 dígitos de participação de mercado, a gente já vê esse movimento. E aqui, de novo, eu vou voltar na primeira coisa que a gente falou, comportamento consumidor. O que a gente deixa de lado? A gente tem muita empresa que prevalece o processo ao comportamento consumidor, que prevalece a estrutura e as tomadas de decisões engessadas versus o que é melhor para o consumidor. É isso, assim, a gente vai ver esse movimento e a gente vai ver empresas novas, assim, dando baile, empresas líderes de mercado, grandes empresas, por conta dessa velocidade que eu tenho de fazer as coisas. Mas também são empresas, e aí a gente tem os dois lados, né? Que não estão com esse preocupado com o brand book e a imagem da marca perfeito, e o posicionamento da marca perfeito, o timing de lançamento de produto. Nossa, quando eu falo que eu vou lançar um produto, eu levo às vezes 2 a 3, 4 anos, porque eu faço estudo clínico, eu faço validação de que aquele produto, de fato, cumpre o que eu estou te oferecendo. E essas novas empresas entram numa velocidade que, eu lanço um produto por semana. Você não lança um produto por semana. Não, e também Testando tudo. E também, provando que você, usando 60 dias depois, você diminui suas rugas. Então, assim, é difícil. A gente vai ter que achar esse consumidor que preza mais pela segurança. Sim. Não, e essas marcas também, a gente também tem que dar o teste do tempo para elas, né? O que realmente vai durar, porque não sei quanto tempo tem... 40 anos tem o Grupo Naus. Isso. Então, assim, a gente só tá a falando... solução celular tem 40 anos. A gente tá falando de décadas, né? E de tecnologia vai, tecnologia vem, processo vai, processo vem. Tem algo ali, né, como você falou, de residual, que acho que é isso. Como é que a gente pega esse residual que já existe, que é uma vantagem competitiva, mas também não deixa ele parado no tempo e vai se adaptando. Assim, eu acho que toda empresa vai precisar de eu falo que os inconformados movem o mundo, sabe? Toda empresa que quiser sobreviver nesse cenário caótico e dinâmico e
cheio de inovação que a gente vive, vai ter que ter uma meia dúzia de inconformados que precisam ser ouvidos. Porque não adianta você ter um inconformado Isso. lá Quieto no Que canto é tolhido, dele. né? que é tolhido. Se você vai botar um inconformado no seu time pra tolir ele, amigo, não gaste seu dinheiro, não perde seu tempo. E tem muita empresa que fala, eu quero contratar você para fazer a transformação aqui dentro. É a primeira não coisa dá que o cara espaço. não dá espaço. A primeira coisa que o cara fala para fazer, mas não dá, mas não tem dinheiro, mas no processo. Então, assim, nem contrata. Então, assim, a empresa que quiser, de fato, fazer essa transformação, vai ter que ter um inconformado, que é o cara que vai ficar buscando, puta, eu quero fazer diferente, eu quero fazer mais, eu quero fazer melhor, e tem que dar espaço para esse cara trabalhar. Então, essa é a dica que eu dou assim, para qualquer empresa. Muito Tenha bom. um inconformado, mas deixa o cara trabalhar, gente. Não contrata um inconformado para tolir o cara, não, que você vai perder esse cara para outra empresa que tá afim de um inconformado para fazer. E aí tem toda uma verdade. decisão de estrutura, né? Se esse inconformado tem uma estrutura paralela, se ele deveria estar movendo a estrutura principal, porque depois a paralela não se une com a encaixa. principal. Não, aí você contrata um coordenador super transformador inconformado na estrutura de um gerente engessado que não quer fazer as transformações. Gente, eu já vi de tudo também nesse modelo, nesse mercado. Eu queria falar um pouco sobre conteúdo. Acho que uma das vantagens da inteligência artificial é que ela torna a produção de conteúdo muito mais acessível para todo mundo. Como é que o que que é o futuro desse conteúdo? Como é que você, como marca, imagina que você vai o que que você vai precisar fazer, como você vai se destacar na geração de conteúdo num cenário onde está todo mundo falando em mais canais, com mais frequência? Eu acho que a gente vai ter que achar, e é o desafio que a gente fala do começo, a gente hoje, muito nessa coisa de eu preciso vender, eu preciso trazer resultado, eu preciso trazer ROI, a gente vai muito direto ao ponto do produto, né? Então a gente às vezes, e de maneira geral na indústria, são poucas as empresas que estão assim acertando, né, no olho da mosca, assim, né, de como fazer isso de maneira excepcional, que é me conectar com a sua dor e falar na sua dor e me conectar com você naquilo que é a tua necessidade, que você nem sabia que é uma solução de um problema que eu tenho, que também tem muita gente que vai criando problema, assim, que você nem tem, aí você já vai, nossa, isso aqui tá muito balela também, porque já tá... Nossa, e quando o assunto é cuidado Nossa, com é muito estética chato, ainda. assim, também. Tem uma coisa que é chata, Nossa. assim. Então, se eu tô falando, não é nem o 80, Aham. mas nem o 8 de ser só produto. Esse aqui é um produto que corrige suas rugas em 5 anos, você renova sua pele em 5 anos. Mas, cara, quem disse que eu quero renovar minha pele? Quem disse que eu quero ficar 5 anos mais jovem? Aham. Eu tô feliz com a minha idade, assim, eu não quero ficar mais jovem, eu tô muito melhor aos 40 do que eu tava aos 30. Então, assim, eu não quero ficar 5 anos mais jovem. De onde você tira que eu quero isso? Aí você me traz uma comunicação de fique 5 anos mais jovem. E aí a outra já vai falar assim, porque você que sofre com inseguranças das suas rugas que acabaram de chegar, eu falo, mas quem disse que eu tô insegura com as minhas rugas? Então, Eu nem tinha, até ver essa propaganda eu também não sabia que eu tinha. Agora eu fiquei, Então, né? eu acho que o desafio do conteúdo vai ser achar esse ponto ótimo de eu olhar pra você e falar, cara, você que tá feliz de envelhecer e que quer envelhecer bem e que, cara, você vai fazer os procedimentos pra você envelhecer de maneira mais saudável, mas você não tem vergonha das pequenas rugas que estão surgindo ao redor dos seus olhos, cara, eu quero te ajudar a que você continue se sentindo bem com o seu envelhecimento. Como é que o conteúdo vai ter que me ajudar a achar esse que eu brinco do olho da mosca, assim? Onde é que eu vou acertar no ponto perfeito de me conectar com esta consumidora? Sim. E aí tem um ponto que é super legal. Será que tem um olho da mosca Não. ou um olho da mosca para cada pessoa? Eu tenho um olho da mosca para cada pessoa. E aí, mas eu acho que tem um desafio de marca super interessante, que é a capacidade, o quanto, porque hoje talvez seja até possível falar com cada uma dessas pessoas. Óbvio, dentro do seu range aqui de proposta de valor. Mas como faz isso acontecer? Olha, pergunta do milhão, assim, ó, porque, de novo, né, eu poderia ter entendimento, vamos falar, e eu não tô falando nem individual, porque para mim chegar no individual do indivíduo, assim, é o sonho, supra-sumo, assim, ó, nossa, eu brinco, né, que eu acho que nem a Amazon tá fazendo isso ainda no nível do então indivíduo, porque eu falei com o Dani, né, eu leio muito, né, adoro ler livros de maneira geral, eu leio romance,
E vira e mexe, e recebo o e-mail da Amazon falando de um livro que não tem nada a ver. Ó, veja o lançamento desse livro aqui. Eu falei, cara, mas... Você sabe Você tudo que eu o leio. Exato. Eu compro todos os livros no Kindle, todos os livros. Por que você tá me oferecendo Não é isso? Tem difícil. nada a ver com o que eu leio todos os dias. Então, assim, Sim. mas deve ter lá. É verdade. Pessoas que leem esse grupo de livros vão receber esse grupo de e-mails. Então, assim, nem a Uhum. Amazon, que pra gente sempre foi uma super É verdade. referência, ainda não tá acertando o perfeito meu olho da mosca, sabe? Então, eu acho que a gente está distante ainda de ter isso. Mas vamos falar de regionalização, vamos falar de Nordeste, Sudeste e Sul, né? Cara, eu vou precisar de uma inteligência artificial que vai me ajudar a entender dados. Eu vou precisar de uma inteligência artificial que vai ali, cara, com o que engaja, com o que não engaja, com o que consome, o que rejeita, quais são os influenciadores que performam melhor, quais são os geradores de conteúdo que estão conectando mais com essa região. Cara, eu preciso trazer alguém que vá me gerar esses dados de performance, transformar esse comportamento consumidor conectado com uma inteligência artificial que vai pegar isso e falar, então, com base nisso aqui, no Nordeste eu tenho que criar esse tom de voz, com essa comunicação, para essa problemática, essa solução do problema. Esse seria, para mim, o como fazer isso. Sim. Daí, falando no nível de indivíduo, eu não sei responder, porque eu não consigo nem imaginar quando é que isso vai acontecer. Mas dá pra, assim, acho que hoje já dá pra ir além, assim, você conseguiria ter diferentes dá pra ser need states por sim, região, por sim. idade, assim, eu acho que Eu 2, poderia, a 3 pessoa que níveis de segmentação. já tá, por exemplo, com alta penetração na categoria, a galera que já consome dermocosmética, a galera que ainda tá penetrando na categoria, consumindo marcas novos entrantes de preço mais baixo. Então, dá para eu criar nichos dentro... Não, e dentro acho que desse a gente cenário. começa a se divertir quando a gente começa a explorar também possibilidades de menos demográfico e mais comunidades, por exemplo. Ah, aqui eu tenho mulheres, sei lá, na menopausa. Aqui eu Total. tenho mulheres que seguem essa menina que fala muito de corrida. Aqui eu tenho... Não, e aí você vai se atrelando ao hobby da pessoa, ao que a pessoa está consumindo o tempo inteiro de conteúdo, da fase da vida que ela tá eu vivendo. quero as mais puristas, eu quero a galera que não quer passar muita coisa, não. Eu quero a galera Isso. heavy user dos procedimentos. Dá para você ter muitos nichos para a gente comunicar dentro desse cenário. Né, e eu acho que a Bia usou uma palavra que é interessante, que é o divertido, e ele realmente é, É divertido, gente. A gente já fez alguns pilotos de segmentação, e por que eu acho que ele é divertido? Porque ela vai se tornando exponencial. Porque à medida que você vai trazendo mais réguas e mais variáveis, isso vai ficando volumes cada vez maiores. No nível de que a gente, no piloto que a gente fez, a gente substituiu uma peça por 180 peças. Só trabalhando 5, 6 regiões, gênero, e era para pequenos negócios, era o setor, né? Tipo, floricultura, marcenaria, Sensacional. Imagina o ganho de encontrar esse olho da mosca que você estava falando, quando eu consigo acertar o contexto no qual ele está inserido e a mensagem no qual ele está inserido. Então dá para fazer muitos testes em relação Mas a aí isso. eu também preciso de um time de performance que consiga operacionalizar tudo isso. Isso. E esses são sempre os desafios que... Isso. E a gente vai precisar... Cara, onde é que eu vou ter talvez uma inteligência artificial que vai facilitar a minha vida para eu já conectar esses criativos com as campanhas que eu tenho que criar? E com o seu CRM, que E vai com o ter meu essa CRM, que vai ter que informação. reimpactar essas pessoas de maneiras... Não, e o time de marketing que vai garantir a consistência da marca, a estratégia do ano da Gente, empresa. isso aqui é um Tem muito trabalho para fazer, né, gente? Exatamente. Não vai faltar trabalho. Ela veio ter uma pausa do trabalho árduo que eu sei que você está tendo nos últimos meses e a gente arrumou o quê? Mais trabalho. Não era a intenção. Deixa eu mudar o tom da conversa, até porque, e a gente, de verdade, é um clássico desses episódios, a gente poderia falar muito mais sobre muitas coisas. Mas, desde já, assim, obrigada pela tua presença e pela tua honestidade, que eu acho que é realmente é único nessa temporada. A gente teve uma amostragem de 7, mas eu imagino que seja único também em muitos outros contextos de, cara, não faço ainda porque não tenho as condições, porque não dá. E eu acho que é um momento que muita gente está se identificando. Seja, eu gostaria muito de trazer para o meu chefe, para minha empresa, eu tenho que usar aqui no off, para facilitar o meu trabalho, porque ainda não dá para ser, né, institucional. Tem bloqueado. Assim, Exatamente. as principais ferramentas de chat GPT e afins são bloqueadas nas empresas. E assim, a gente sabe e valoriza muito o quanto as ferramentas e as soluções querem facilitar isso cada vez mais, mas tem aquele lado do corporativo,
do humano, do cultural mesmo, do não é fácil. E tomara que daqui a 1 ano, 2, a gente esteja tendo essa conversa e já tá tudo mais fácil. Não, olha, uma prioridade pra gente ano que vem é a gente achar maneiras de a gente melhorar, usar a inteligência artificial para melhorar o nosso dia a dia, pra gente ser mais estratégico, pra gente... E não é sobre falta de saber o que tem que fazer, a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe quais as ferramentas que tem no mercado, a gente sabe o que a gente pode usar para melhorar a nossa vida. É de fato esse mundo acelerado e caótico e de que a gente tem que trazer resultado, tem que trazer performance, tem que ser veloz para se adaptar às trends do mercado e você tem que estar onipresente, que, cara, assim, ó, a gente não consegue implementar 1% das ideias que a gente tem. Eu ia te perguntar justamente nesse exato contexto, assim, o caótico, o acelerado, a necessidade de ser onipresente. Queria fazer só algumas perguntas mais pessoais mesmo, mais individuais, antes da gente fechar, que eu tenho certeza que vai ser também muito rico, que é nesse contexto da aceleração, do caos, das demandas, do tô fazendo o de hoje, pensando no ano que vem, pensando daqui a 3 anos, e atrasada 2 anos, né, com o que está acontecendo. Como é que você se prepara para o futuro? Como é que você se mantém presente? Como é que você lida com, por um lado, a ansiedade, por outro lado, a diversão, a intuição? Como é que você mantém a sua intuição afiada? O que te recarrega, te reenergiza, te mantém criativa? Olha, eu tenho uma menina de 3 anos, né? Acho Que que linda! a maternidade, ela me transformou, me trouxe uma potência que eu não tinha noção de que eu tinha. Eu achava que eu fazia muita coisa antes de ser mãe, eu descobri que eu não fazia assim, ó, nada. Eu era ociosa, porque a capacidade que eu tenho hoje de produzir, de fazer e de aproveitar o meu tempo da melhor maneira possível, assim, aproveitamento de tempo. Eu gosto muito de ler livros que não são... Eu leio livros de trabalho, leio, né, eventualmente, mas eu gosto de ler livros que vão me tirar completamente da minha zona de conforto de assuntos. Eu leio fantasia, eu leio romance, eu leio romantasia, eu leio suspense, adoro os thrillers. Então eu leio coisas que são completamente diferentes, porque a leitura, para mim, é uma coisa que me ativa a criatividade, me bota para pensar em coisas diferentes. E eu adoro correr. Então eu, normalmente, acordo 5 horas da manhã, corro 10, 15 quilômetros. E aí as pessoas falam, nossa, mas como é que você consegue ler, ser mãe, trabalhar e correr? Eu corro ouvindo livro. Você vai otimizando. Entendeu? Eu vou no nível da otimização, porque a corrida e a leitura, para mim, são coisas que me relaxam. Me trazem para pensar em coisas diferentes, me tiram dessa pressão de estar pensando em trabalho, resultado. Não. Eu brinco com o meu time, gente, porque eu corri hoje, aí eu tive uma ideia, eles já sabem que na corrida... eu vou tendo ideias, né? Então, eu ainda tô na ponte aérea, porque eu moro em Belo Horizonte e ainda tô vindo para São Paulo, eu só me mudo definitivamente para São Paulo em janeiro. Então, eu uso a ponte aérea para resolver, cara, ou ler coisas diferentes, ler coisas de trabalho, ler Tal do modo avião, né? o modo avião, e que eu vou aproveitar aquela hora ali que eu tô sozinha, sem menino, sem marido, sem chefe, sem time mandando mensagem, cara, e tento atualizar meus e-mails e tento atualizar minhas leituras de blogs e sites e matérias que têm a ver com o trabalho, que vão me oxigenar de assuntos. Então, eu tô sempre em contato com pessoas que me alimentam e que me inspiram. Então, assim, né, mantenho um ciclo de amigos, de pessoas que estão ali me inspirando, me oxigenando. Eu acho que é uma coisa muito legal de você ter pessoas que você fala, cara, essa pessoa aqui me oxigena. Sai para jantar com essa pessoa aqui, sai para almoçar com essa pessoa que me dá uma oxigenada na vida. E a minha família, né? Então, assim, tá com meu marido, com a minha filha, dentro desse equilíbrio. E eu falo muito pro meu time. Durante muitos anos da minha vida, quando eu era mais jovem, que eu achava que trabalhar 14 horas por dia e 15 horas por dia era o que mostrava que você era produtivo. Hoje, 6 horas, meu time já sabe, assim, ó, eu não respondo mais, assim, eu vou... Acabou, porque de 6 horas em diante é a hora que eu vou buscar minha filha no colégio, e é o momento dela, e depois que a minha filha vai dormir, é o meu momento com meu marido, e esse momento, ele é religioso, assim, pra mim, porque ele é importante pra minha família, ele é importante pra mim. Agora, do tempo que eu tô ali trabalhando, de 8 às 6, e às vezes, né, eu não tenho problema em almoçar rápido, porque eu prefiro usar o horário do almoço e depois estar com a minha família, aquele horário eu estou 100% ali. Eu estou 100% presente, eu otimizo meu tempo a cada minuto, eu não desperdiço meu tempo produtivo. Então, quando você começa a entender o que é importante para você e, assim, o que não é, você começa a fazer escolhas. Então, para eu encaixar a corrida e a leitura, é desse jeito. Porque a minha família, eu parar de trabalhar às 6, mas para eu parar de trabalhar às 6, do momento que eu estou ali,
eu Você tenho que estar tá de 100% verdade. ali. Então, Aham. você vai fazendo as escolhas e assim, é fácil? Não, não é fácil não, né? Zero fácil. Não tem nada na vida de uma mãe que é fácil. Nada, não tem um momento da vida da mãe que é fácil. Porque você planeja tudo, tem visita internacional, tem reunião, você quer a criança, tem otite. Aí tu fica a noite inteira sem dormir. Aham. É uma coisa que você não tem absolutamente controle de nada. Mas não é impossível se você for fiel com o que é importante para você e você fizer as escolhas corretas e tentar encaixar dentro da balança, sendo Que bonito. honesto com você, de que aquilo ali... Cara, não, tá perdendo tempo demais na hora do café, no trabalho? Será que eu preciso perder esse tempo todo no café? Será que eu tô perdendo muito tempo dentro de redes sociais no trabalho? Será que eu não podia estar sendo mais produtiva aqui para ter mais tempo livre para fazer as coisas que são Nossa. importantes para mim? São as escolhas que eu faço no meu dia a dia. Essa é a pergunta que mais me pega, acho que de todas, assim, é muito legal ouvir, realmente, porque acho que a gente está convivendo todo mundo com maior ou menor nível de ansiedade, de pressão, de muitas horas, então é muito legal ouvir como, não só como você gerencia o tempo, mas como você gerencia aquilo que é prioridade para você. Então eu tô aqui, nota mental, eu organizar a minha agenda e as minhas prioridades sem a menor dúvida. Muito inspirador, tá? De verdade, Muito muito. obrigada. Não é casual, e acho que é legal a gente apontar isso, assim, não é casual a gente ter uma mulher pra ouvir, pra trocar, mãe, partindo pra um desafio como esse, assim, é realmente muito bonito. Então, muito obrigada. Obrigada a você. 2 perguntinhas rápidas que são o nosso fechamento oficial com todo mundo. Primeira, se existisse uma inteligência artificial, real ou imaginária, de preferência imaginária, que fosse resolver a sua vida, o que ela ia fazer? Precisa ser inteligência artificial? Pode ser qualquer outra tecnologia? Pode ser. Ah, tá. A Porque gente o sonho da minha aceita. vida é o teletransporte, gente. Não tem nada a ver mais do que... Falou a pessoa da ponte aérea. Assim, ó, o Você teletransporte. entrar, apertar um botão, É. sair num outro túnel. Mas assim, eu adoraria uma inteligência artificial assim muito eficiente fazendo gestão financeira, assim, acho que eu aprendi a fazer gestão financeira, né, porque a gente acaba, né, sendo levado para isso. Sim. Mas, cara, como uma pessoa de humanas, eu não é um negócio que eu faço com muito prazer. Eu adoraria que tivesse um negócio muito mágico, assim, ó, Só clica 3 delega. botões. Não, clica 3 botões e tem dinheiro rendendo até a NASA, assim, aí. E já fazendo o saving dos meus dinheiros para eu não precisar trabalhar aos 50 anos, sabe? Essa coisa assim, ó. E alguém já falasse assim, ó, não gasta mais no cartão de crédito. Ó, não Acabou. pode mais gastar, gastou porque você bateu tua cota, sabe? Nossa. Porque às vezes até eu lembrar que eu já bati a cota, eu já gastei mais do que a cota que eu tinha botado para mim no mês. Então, se eu pudesse inventar uma hoje... Olha, eu espero que tenha alguém inventando nesse momento, tá? Não é muito legal? Nossa, eu espero muito que alguém nesse Esse seria, momento talvez, esteja a inventando minha pra dor nós. Eu tô hoje. achando que a gente vai receber muitos e-mails e muitos convites no LinkedIn aqui de apresentações de... Então, gente, eu vou achar o máximo se tiver. Porque assim, eu já conheci vários aplicativos que você conecta o seu banco e tal, mas nenhum que tivesse ainda... Eu já testei vários, gente, já testei vários. Não teve nenhum hoje que ainda Tem que ter me essa cara. soluciona mesmo, tipo assim, Não, e tem que ter essa cara de assistente pessoal, né? De Total. resolver minha vida mesmo. E última pergunta. Nesse universo de tudo que importa, a gente tem perguntado para as pessoas que estão aqui, não só acho que um pouco do que é importante para você, a gente dividiu bastante, mas eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo que coloca assim, né, esse tipo de marca, de projeto, de desafio, num lugar de muita aspiração. Nossa, quero ser essa pessoa, quero trabalhar para ser essa pessoa, quero às vezes trabalhar com essa pessoa. E aí, queria ouvir de você entregar para essa comunidade também, o que você acha que mais importa no desenvolvimento profissional de alguém hoje? olha, no desenvolvimento profissional de alguém, importa a autorresponsabilidade. O que eu vejo muito hoje é as pessoas terceirizando a carreira. Né? Eu espero que o meu chefe me promova, eu espero que a empresa me promova, eu espero que que a empresa faça um curso para mim e a minha autorresponsabilidade cara, quanto eu estou investindo nisso, quanto eu estou investindo em mim, quanto eu estou correndo atrás do meu sonho, porque não é sobre essa empresa, né? É sobre sobre a minha vida, né? E eu até recebi uma mensagem de uma amiga minha que me conhece há, sei lá, 30 anos. Ela tá morando em Portugal e ela viu a mensagem, você virou CMO, nananã. E ela falou, cara, eu me lembro quando você estava com 19 anos fazendo processo seletivo para trainee, eu não tinha passado um processo seletivo para trainee porque eu não tinha experiência internacional. Cara, eu vendi meu carro, juntei dinheiro, trabalhei em loja no shopping, fui fazer um intercâmbio porque eu falei, cara, se isso é importante para eu seguir uma carreira corporativa, eu vou fazer isso por mim. Então, o meu conselho é autorresponsabilidade, a carreira é sua. É você que pode fazer por você, ninguém pode fazer por você, ninguém vai te promover. É só você. E se eu puder dar um conselho na vida, assim, e aí vai além da carreira, cara, busca ser feliz. Que lindo. Porque eu falo isso pro meu time todos os dias, se você não tá feliz aqui,
senta comigo, eu vou fazer teu currículo, a gente vai pro mercado pra você ser feliz em outro lugar, porque eu quero trabalhar com gente feliz. A gente perde muito tempo no dia a dia do trabalho pra gente não ser feliz com o que a gente faz. A gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa família. Então, se eu não for feliz aqui, tá errado. Então, a nossa jornada de trabalho é muito longa, a gente passa muitos anos trabalhando. Então, se você não é feliz fazendo isso, para de fazer isso, pelo amor de Deus. Não perde tempo da sua vida fazendo isso, vai achar outro caminho, vai achar outro lugar. Vai trabalhar com outras pessoas, mas não perde tempo sendo infeliz na sua vida, porque eu acho que o que mais me motivou a me desenvolver, a buscar outros lugares, a mudar de emprego, todas as vezes que eu mudei, eu falei, cara, eu não preciso... E muitas vezes a gente é criticado, né? Fala assim, nossa, você só ficou um ano na GSK. Eu falei, gente, porque chegou um momento que eu não era mais feliz. E para mim, não ser feliz num lugar não, É inegociável. é inegociável, porque eu passo muito tempo lá. Então, ser feliz é o maior conselho que eu digo, que sendo feliz, você vai ter vontade de se desenvolver, você vai ter vontade de aprender mais, você vai ter vontade de entregar mais. Porque você tá feliz com aquilo. Então, autorresponsabilidade e correr atrás da sua felicidade. São os 2 conselhos que eu dou. Olha. Sempre inspiradora. Não, eu tô muito feliz nesse momento de pensar, nossa, aí você poder trocar ideia com você e poder aprender com você. Então, de verdade, obrigada. Obrigada a vocês, uma delícia. Não, sucesso com esse desafio que você tem, assim, com as marcas maravilhosas que você tem na mão, mas eu tenho certeza que com esse mundo caótico que a gente vive, o tanto de desafio, de verdade, assim, acompanhando de longe, torcendo muito mesmo, e muito feliz que a gente tenha lideranças como você, pessoas como você, para se inspirar. De verdade, muito obrigada. Obrigada a vocês, foi ótimo. Obrigado. Obrigada.